Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 1. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 1 ao versículo 4, depois versículo 6 e versículo 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola ou oferta, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore à tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar ao nosso Pai. Bendito Senhor, o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai eterno. E nós lhe somos gratos pela salvação, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu e por esse privilégio de estarmos na tua casa e ouvir, Senhor, a tua palavra que já foi lida, oração que já foi feita, hinos e cânticos que já foram entoados. Pai amado, que tudo que seja feito, Senhor, nesta casa de oração, seja feito para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas faltas, e trabalha o nosso coração, o mais íntimo da nossa alma, que a tua palavra, Senhor, seja aquela que esmiúce a penha, esmiúce a dureza do nosso coração, esmiúce a dureza da nossa cerviz. Deus de amor, cuida dos enfermos, cuida dos necessitados. Peço por aqueles, Senhor, que estão trabalhando nas estradas, em qualquer lugar, Senhor, que o Senhor esteja guardando a vida de cada um. Peço que o Senhor, Pai, e o Espírito Santo nos ajude neste momento a falarmos apenas da sua palavra e que ela seja, Senhor, para nós vida e alimento para nossa alma. Que ela seja um instrumento transformador do nosso ser e do nosso entendimento. Pai querido, nos ajuda a ouvirmos de bom grado a sua palavra, que é viva e eficaz. E é em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial.
Quando o Senhor Jesus, ele proferiu essas palavras, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Você, ao ler isso daqui, isso entra e você pode trazer ao seu coração um conflito com Mateus capítulo 5 aí, versículo 16, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Olha só, não é bem conflitante? E aí, se você não parar para prestar atenção na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo vai causando uma confusão na sua cabeça. Você quer ver uma outra coisa que confunde a nossa cabeça? É quando nós lembramos de Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. E aí você pega as obras e menospreza as obras. E aí já dizia o pensador, o pregador, é fato e verdade que ninguém será salvo por boas obras. Mas também é fato que a palavra de Deus diz que sem ela também não serão salvos. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos sobre elas. Então há uma confusão no nosso coração. E aí a gente vai pegando o versículo da Bíblia e vamos menosprezando tudo para dar aval à nossa vida e a maneira como nós queremos viver, a maneira como nós queremos tratar os homens, a maneira como nós queremos tratar a igreja de Jesus Cristo, a maneira como nós queremos tratar a nossa própria vida. Então por isso Jesus aqui no capítulo 6, ele olhou para os homens, e aí você tem que parar e analisar e ver com quem Jesus está falando. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 25. Capítulo 4, versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E aí você então distingue com quem Jesus está falando. Jesus está falando com a multidão, Jesus está falando com discípulos, Jesus está falando com judeus, e Jesus está falando com a religião. Jesus está tratando com multidões, com discípulos, com judeus e também com religiosos. Jesus está falando com todas essas classes de pessoas. E aí, pastor, é para a gente ter boa obra ou não? Como é que vai fazer? Se a palavra de Deus nos diz aí, capítulo 6, guardai-vos, versículo 1, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. E aí Jesus vem trabalhando, meus irmãos, os pilares da fé cristã. Os pilares, aquilo que regia ali o coração de todo aquele que se dizia conhecer a Deus e obedecer a Deus. Aquela pessoa que dava esmola, que dava oferta. Aquela pessoa que orava. Aquela pessoa que jejua.
E aí você vai vendo Jesus trabalhando todas essas práticas espirituais e dizendo para nós: guardai-vos de fazer estas coisas. E aí a grande pergunta que você pode fazer no seu coração: então Jesus está dizendo para nós que não é para fazer. Não é isso que ele está falando. Jesus não está dizendo: para de dar esmola e oferta, para de orar, para de jejuar, a não ser que você, como diz o texto bíblico, já recebeu o seu galardão, você já foi aplaudido por isso, alguém já falou que você é uma maravilha na oração, então o seu galardão você já recebeu. Então pode parar de orar. Se o fim da sua oração é para que alguém te ouça ou te veja fazendo isso, e não Deus, mas os homens, você já pode cessar que eles já viram. E eles já te aplaudiram por isso, já te chamaram de, ó, que oração bonita. Se o seu jejum é para que as pessoas vejam, para você mostrar aquela cara de contristado, estou jejuando para Deus. Se é para isso, os homens já viram que você é especial, pode parar de jejuar. Se a sua esmola ou sua oferta é para tocar trombeta e você vir falar para o pastor que você devolveu o dízimo, então você já recebeu o seu galardão. Você já foi aplaudido, acabou. A sua prática religiosa teve um fim em si mesma, acabou ali. Ela não perdurou, ela não semeou, ela não trabalhou o seu coração e de outras pessoas. Quando Jesus está falando da nossa vida cristã, da nossa vida de fé, da nossa vida espiritual, Jesus está dizendo para os homens e contrariando o mundo e a atualidade que nós temos. E aí você pode pensar uma coisa: nós vivemos num tempo onde as grandes fusões de empresas, megas empresas, as grandes fusões de supermercado, por isso que tem Big, por isso que tem Extras. E você compra desde o alfinete até o pneu para o seu carro. Por isso que uma igreja é considerada próspera e bem-aventurada se ela tem um mega coral, se ela tem um mega templo, se ela tem no mínimo 5.000 membros. Porque é assim que a coisa discorre. Então, nesse fluxo de tudo ser grande, tudo ser aparente, tudo ser demonstrado para os homens, Jesus vem na contramão desse pensamento. Parece que Jesus não gosta nada desse negócio. Porque ele fala que o Pai que vê em secreto. Então tudo que você vai fazer, as suas práticas religiosas, a sua vida espiritual, ela vai ser cultivada na sua intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus nas suas práticas de vida espiritual, é claro que não vai transparecer nada, a não ser que você vista um personagem, a palavra hipocrisia, tratada por Jesus aqui no texto. Que você veste um personagem, aquilo que você exatamente não é. Então Jesus está dizendo para nós que vida espiritual não é você se vestir de um personagem, não é você mostrar uma aparência de religião, é você ter uma intimidade com o Pai
que está em secreto, o Pai que vê em secreto, o Pai que recompensa em secreto. E é claro que se você não vive uma vida de intimidade com Deus, você não vai ter muito que transparecer mesmo. Você não vai trabalhar esmolas e ofertas no seu coração, jamais. Você não vai trabalhar orações, seja sozinho ou em comunidade. Você não vai trabalhar jejum para que ninguém saiba, somente Deus. Então, vida cristã é na intimidade e no secreto. Porque o Pai está vendo em secreto. Só que aí você tem que entender uma outra coisa. Meu irmão, minha irmã. Essa vida de intimidade com Deus, ela não pode ser escondida. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque você vai ser uma cidade iluminada no monte. O reino de Deus, ele vai trabalhando assim. Junta um sal aqui, um sal ali, e de repente nós estamos salgando o mundo. Junta uma luzinha ali, uma luzinha aqui, e vai chegando mais uma outra luz, e vai aparecendo mais uma outra luz, e vai chegando mais uma casa, e vai chegando mais uma família, e de repente você tem uma cidade edificada sobre um monte. Esse é o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus é assim. E quando você vai trabalhando a sua intimidade com Deus, é notório que essa luz não tem como ser ocultada. Mas é uma luz que brilha, e não lamparina que pega fogo no pavio, que nem, o quê? As 10 virgens, que acabou Mas não acabou o azeite, irmão. Estava pegando fogo só no bico da lamparina. Só no pavio. Porque azeite é o Espírito. E Espírito Santo não nos deixa órfão. Ele não sai de nós, irmão. Então, vida cristã, vida espiritual, vai muito além do que nós, como primeira igreja batista, estamos vivendo. Então, o que Jesus está dizendo? Bom, as pessoas queriam que Jesus também aparecesse. Capítulo 7 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de João. Versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhes disseram: deixa este lugar, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Vai para lá, vai para Jerusalém, cidade grande,
próspera, aonde as pessoas se aglomeram, aonde tem muita gente, vai lá fazer as coisas até mesmo, para que os teus discípulos vejam as obras que fazes. Versículo 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em... Qual que é a palavra que está aí, irmão? Oculto. Jesus fazia os seus feitos em oculto. Jesus trabalhava para o Pai. Jesus fazia os seus sinais e milagres em oculto. Jesus curou inúmeras pessoas e fez um pedido a elas. Fica quieto. Não fala nada. Mas não é que Jesus não estava trabalhando, Jesus não estava fazendo a obra do Pai, Jesus não estava realizando ali as suas práticas de vida espiritual, sendo para nós, não somente o Salvador, mas também o exemplo. Você faz as coisas em oculto, rapaz. Desse jeito você não aparece. Capítulo 7, versículo 4. Se faze estas coisas, manifesta-te ao mundo. Se mostra para o mundo. Mostra todo esse poder. Já pensou, meus irmãos? O morto aqui, Jesus entrando na igreja, Rede Globo, Band, SBT, Rede Record, todo mundo aqui com as suas câmeras, o mundo inteiro, BBN, CNN, toda gravando e Jesus mandando levantar o morto. Jesus curando o leproso. Jesus curando toda sorte de enfermidade. Se mostra para o mundo. Jesus falou, opa! E aí você vai vendo qual é a mentalidade do reino de Deus, de Cristo. Aquilo que deveria trabalhar o nosso coração. Não é o que você faz para as pessoas verem, é o que você faz para Deus ver. A consequência das almas verem as obras de Deus é o brilho, é a luz. É a cidade que não pode ser escondida na montanha. É a luz que não tem como ser colocada debaixo da cama, mas ela tem que ser colocada para iluminar todos os que estão na casa. Jesus está trabalhando, orando, curando, vivendo, mas com intimidade com o Pai, com verdade, com justiça. Então, Jesus ele anda na contramão dessas realidades. Tudo mega, grande, aparece, toca a trombeta. Viu, pastor? Ó, problema seu não é comigo. É com Deus. Aquele que te vê em secreto. Não é comigo, não. Evangelho de João, capítulo 12. E Jesus vai indo na contramão desses pensamentos humanos. E aí Jesus, ao proferir aquelas palavras, parece que a coisa ficou meio confusa na nossa cabeça. É para fazer, não é para fazer? É para fazer. Disse lá em Mateus 23, fazei todas essas coisas, mas não neguem também o quê? A misericórdia.
Vocês fazem todas essas coisas, mas não negam a misericórdia. Capítulo 12, versículo 32. Sabe quando Jesus apareceu para o mundo inteiro? Quando ele foi crucificado. Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sabe quando Jesus apareceu para o mundo, meu irmão? Quando ele ficou entre o céu e a terra. Quando ele foi pendurado no madeiro. Quando os cravos furaram as suas mãos e os seus pés. Foi nesse momento que Cristo apareceu e atraiu o mundo inteiro. Não foi quando ele parou o mar da Galileia. Não foi quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não foi quando ele tocou o leproso, a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. Não foi quando ele curou a filha da mulher Ciro-Fenícia. Mas foi quando ele foi colocado entre os céus e a terra. Quando, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse momento foi o momento glorioso do ministério de Jesus. E Jesus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, está nos ensinando a trabalhar, a cultivar, a viver uma intimidade com o nosso Deus. Se você não tem o hábito de falar com Deus, isso é um problema. Se você não tem o hábito, o desejo de ajudar, de trabalhar, de ser fiel a Deus, isso é um problema. Não é pelas obras, mas sem elas também. Mostra-me a tua fé sem as tuas, e eu vou mostrar a minha fé e as minhas. Pois é, irmão. A gente fica meio iludido com algumas coisas. A gente vai trabalhando a palavra de Deus de uma maneira que ela nos favoreça nas nossas questões humanas. E aí nós vamos deixando o engano tomando conta do nosso coração, e os nossos hábitos malignos e pecaminosos vão ganhando veracidade na nossa vida, e nós vamos achando que está tudo bem. Mas não está. Não está não. E Jesus vai trabalhando esse secreto no nosso coração. Capítulo 6, versículo 2. O secreto. E por que o secreto é importante? Porque o secreto é o lugar onde você tira o quê? A sua roupa. O secreto é o lugar da sua intimidade, onde você tira a sua máscara. E você tem que falar com quem? Com Deus. Sabe por que o secreto é maravilhoso? Porque no secreto, Deus que conhece o nosso coração e a nossa mente, não tem como nós fazemos o que para Deus? Esconder nada. Não tem como mentir para Deus.
Não tem como enganar Deus. O secreto trabalha em nós para que todas as máscaras caiam. E de fato, quando o exterior for revelado diante dos homens, sem máscaras, com verdade, com justiça, uma luz que brilha. E aí capítulo 6, versículo 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa. A intimidade quebranta a nossa hipocrisia. Porque aí quando você for sair de casa, você não precisa mais colocar a sua máscara. Você já falou com Deus. Deus já falou com você. Você já trabalhou a oração. Você já trabalhou o seu coração voluntário e quebrantado à fidelidade. Você já trabalhou o seu jejum em secreto com o Pai. E o Pai, Ele está trabalhando essa questão da hipocrisia, de não fazermos nada que não seja, de fato, o nosso ser e a nossa natureza transformada. Deus não quer nada de você que não seja verdade. Deus não quer que você dê uma esmola com o coração duro, com avareza, com sentimento de que vai faltar no final do mês. Deus não quer nada disso. Fica para você. Deus não quer nada disso. Deus quer que tudo que nós venhamos a fazer seja porque, primeiro, Ele está vendo. Segundo, é para Ele. Terceiro, é a nossa intimidade, é a nossa relação, é o nosso ser, é a nossa alma. Você está fazendo de coração, como diz no capítulo 5, coração limpo. Sem nenhum pesar, sem nenhuma dúvida. Capítulo 6, versículo 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Se você faz para os homens verem, digo uma coisa para você, sua recompensa já foi dada. Não é Deus mais que te recompensará. São os homens. Provérbios capítulo 21. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Vida cristã é uma vida de intimidade com Deus. Provérbios capítulo 21. Versículo 17. Aliás, 27. 21, 27. O sacrifício dos perversos já é abominação. Quanto mais oferecendo com intenção, então tudo que você faz que não é de coração puro, limpo, com o motivo certo, com fidelidade a Deus, um coração tranquilo, é obra maligna. E isso é Deus trabalhando a nossa intimidade, meus irmãos.
Você sabe por que a religião ela é mais fácil? Talvez se você seguisse uma religião, seria mais fácil para a sua vida. Porque a religião fala para você andar somente 1 milha. A vida cristã chama você para andar quantas? A religião diz que você tem que dar a capa. A vida cristã diz que você, além da capa, você dá o quê? A túnica. Por isso que se a nossa justiça não... Está entendendo, irmão? Se você fosse de uma religião, seria bem mais facinho. Mas como você é da igreja de Jesus Cristo, a coisa fica um pouco mais difícil. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela trabalha o que tem dentro de você. Do seu coração, do seu íntimo, da sua mente. Dos conflitos que você tem na sua vida. Vida cristã trabalha isso. A vida cristã é a palavra de Deus, como em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é uma espada que penetra o mais profundo da nossa alma. E aí a gente não gosta, porque nós gostamos de tratar a aparência e não o que está dentro. Porque a aparência é mais fácil. Você pode pôr a roupa e depois tirar ela. Mas aqui dentro, aí é mais complicadinho um pouco. E aí você vê Jesus dizendo para os homens: para quem você está fazendo as coisas? Para quem vê? Deus ou os homens? Se você faz para os homens ver, tudo certo. Se você faz para Deus ver, melhor ainda. E aí você nota o coração sendo trabalhado, a vida sendo transformada. E o meu Pai que está em secreto está vendo todas as coisas. O Pai que está em secreto está trabalhando o nosso coração. A grande pergunta: para quem você faz as coisas? Para quem vê? E a outra pergunta é: quem você quer que te recompense? Os homens? Quando você faz alguma coisa, o que você está esperando dos homens? Sabe o que a gente espera, meus irmãos? A verdade? Nós esperamos gratidão e recompensa, correto? Quando fazemos algumas coisas, esperamos que as pessoas fiquem gratas a nós. Porque aí, o que a mão direita fez, a esquerda também viu. Quando você faz alguma coisa que os homens não veem, um somente é glorificado. Quem? Deus. O dia em que você deixar alguma coisa para alguém que ele não souber quem foi, ele vai agradecer a quem? A Deus, irmão. Agora, quando você fica naquela retribuição, esperando, né? Então você fez para os homens. E você está esperando recompensas dos homens. Ao passo que a nossa vida cristã deveria ser trabalhada no mais íntimo do nosso ser, para que o Pai que está em secreto, que vê, Ele nos recompense. Eu prefiro esperar a recompensa de Deus
capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Final do versículo 4. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Se você quer recompensas dos homens, você já recebeu os seus aplausos, você já foi visto. Mas se você fez para Deus ver, e todo o seu coração for movido por Deus para fazer as coisas, muitas pessoas serão abençoadas e glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Versículo 6 do capítulo 6, o seu final. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos terminar lendo Colossenses capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, a igreja a qual o Epáfras foi o fiel ministro e conservo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Preste bem atenção na palavra de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Que Deus nos abençoe. Que as palavras do nosso Deus, as palavras eternas, elas possam trabalhar no mais íntimo da nossa alma, do nosso ser. Possam trabalhar o mais íntimo do nosso coração, da nossa vida. Seja uma alma que tenha um espírito quebrantado, de amor. Seja uma alma não avarenta. Seja um abençoador. Não tenha medo. A promessa do nosso Deus é: eu já fui moço, hoje eu já sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar. Fica com medo não, irmão. Nós servimos a Deus, o que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Trabalhe a sua vida na intimidade, para que ela possa resplandecer aos homens. Seja fiel, converse com o Pai, jejue se for necessário. Mas quando você estiver fazendo isso, não vá na casa do irmão e diga assim: não vou comer porque estou de jejum. De preferência faça isso quando você não for convidado para ir em lugar nenhum, para que ninguém saiba, só o Pai que está em secreto.
Que Deus nos abençoe.